Hoje nós seremos desafiados a fazer mudanças na nossa vida. Hoje seremos desafiados pela palavra de Deus a escolher o caminho da mudança, a escolher o caminho da transformação, amém? Então vira para essa pessoa tão bonita que está do seu lado e diga assim: vamos comigo nessa jornada. Não conversa comigo, não me atrapalha, eu quero ouvir a palavra, amém? Glória a Deus. Sabe, todos nós somos convidados pelo próprio Deus a uma vida de transformação, a uma vida de mudança. E quando nós falamos sobre a escolha da transformação, nós falamos sobre uma escolha que, na verdade, tem tudo a ver com esse processo de cura que nós estamos falando e ensinando. Durante essa série de mensagens, nós estamos falando sobre um processo de cura. Sermos curados em várias áreas da nossa vida. E sabe, ser transformado tem tudo a ver com esse processo de cura. Porque, talvez diferente do que muitas pessoas pensam, o processo de cura na nossa vida está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos de outras pessoas. Infelizmente, nós achamos que nós seremos curados através de algo externo e alheio a nós mesmos. A gente acha que nós seremos curados se alguém colocar a mão na nossa cabeça e orar por nós. A gente acha que vai ser curado por algum momento especial, algum culto especial. Quando, na verdade, a única pessoa que pode nos curar verdadeiramente é o próprio Deus e nós mesmos, quando fazemos a escolha de sermos transformados. Sabe, muitos de nós precisamos viver uma vida de mudanças, precisamos ter áreas na nossa vida transformadas. E muitas vezes não vivemos isso por causa de uma palavrinha pequenininha chamada procrastinação. Eu não sei se você sabe o que é procrastinação, mas procrastinação é a mesma coisa de adiar, de passar adiante, né? De deixar o tempo se delongar. Numa palavra bem comum no nosso cotidiano, procrastinar é empurrar com a barriga, né? Empurrar com a barriga o que eu preciso fazer agora para fazer em outro momento. Sabe, muitas pessoas não têm experimentado mudanças significativas na sua vida por causa da procrastinação. Porque sabem que precisam de mudanças, mas deixam para fazer essas mudanças mais na frente. É igual na nossa casa, todos nós, em algum momento na nossa casa, a gente tem alguma coisa para fazer um reparo. É verdade ou não é? Uma lâmpada queima, uma resistência queima. E normalmente a mulher, ela costuma pedir ao marido que vai lá, que conserta a lâmpada, que resolva aquele problema. E na maioria dos casos, os maridos, eles costumam fazer o quê, gente? Procrastinar. Eles têm um costume muito fácil de dizer assim: amanhã eu resolvo. É verdade ou não é? Amanhã eu resolvo. E aí, quando chega o amanhã, nós olhamos para ele e dizemos: meu amor, você ficou de resolver esse problema hoje? E ele diz assim: daqui a pouco eu resolvo. É verdade ou não é? Só que daqui a pouco passa, a gente vai almoçar, a pessoa toma 6 picolés em um dia único, entendeu? E aí ele diz: amanhã eu prometo que eu resolvo. Na minha casa, eu já falei no culto das 10, agora eu vou dizer. Eu tenho uma brincadeira com meu marido, que costuma fazer isso. Algumas vezes, né? 30 dias por mês, mais ou menos. Aí eu digo assim, todas as vezes que ele diz, amanhã eu resolvo, eu olho para ele e falo: isso aqui é um homem de futuro. Seu marido é de futuro? Que o meu é. Né? A gente tem a tendência de ir passando para frente. É verdade ou não é? Por exemplo, tem algumas coisas na nossa vida que precisam de mudanças hoje. Por exemplo, tem pessoas que quando chegam em casa, colocam a calça com o cinto na calça em cima da cadeira do escritório. Entendeu? Aí a pessoa faz assim: quando você chegar, meu filho, tira o cinto da calça, dobra a calça e guarda no guarda-roupa. É simples, gente.
É simples. Mas aí a pessoa faz assim, depois eu faço. E é por isso que às vezes a gente não experimenta mudanças significativas na nossa vida por causa da procrastinação. Brincadeiras à parte, né? Todo mundo tem um lado procrastinador da vida. Nós precisamos experimentar mudança na nossa vida. E a procrastinação só nos atrasa. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Se você pode, eu quero que você anote aí do lado, que você leia quando você chegar na sua casa. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Hebreus capítulo 5, versículo 12. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Olha bem para mim, aqui o escritor aos Hebreus, ele está falando de pessoas que decidiram procrastinar a sua mudança. Aqui o autor de Hebreus está falando de pessoas que decidiram passar adiante o tempo de mudança e de crescimento na sua vida. E por causa disso ele diz: olha, já era para vocês estarem ensinando, já era para vocês serem mestres, já era para vocês estarem mostrando o caminho a outros, guiando outros. Mas sabe, porque vocês adiaram a mudança, porque vocês adiaram o crescimento, vocês ainda estão bebendo leitinho, vocês ainda estão sendo tratados como criancinhas. Ninguém pode pegar um bebezinho recém-nascido, fazer um pirão, nenhuma feijoada e dar para ele. Por quê? Porque ele não aguenta. Ele precisa começar com o quê? Com um leitinho. Mas muitas pessoas na sua vida espiritual estão eternamente no leite. Sabe por quê? Porque elas não decidiram fazer a escolha da transformação. Sabe, a escolha da transformação, como o próprio tema da mensagem fala, é uma escolha que nós precisamos fazer. Mas infelizmente nós não fazemos, porque a verdade é que nós sempre encontramos desculpas para as mudanças. Sempre que precisamos de mudanças, nós estamos encontrando desculpas para não fazê-las. É verdade ou não é? Todas as vezes que nós precisamos de transformação na nossa vida, a gente tem sempre uma desculpa, às vezes tão plausível, para explicar o porquê de nós não estamos fazendo a mudança. Sabe por quê, gente? Porque mudar é uma das coisas mais difíceis da vida. Mudança é uma das coisas mais difíceis que nós precisamos e devemos enfrentar na nossa vida. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela faz um convite para mim e para você. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Não se distraia com nada. Diz assim, Romanos 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O livro de Romanos nos faz um convite, o convite da transformação. Ele diz: transformem-se. Nós precisamos de transformação. Nós precisamos de mudança na nossa vida. Mas sabe, você precisa se ater ao texto. Ele diz: transformem-se a partir de quê? Da renovação do vosso entendimento. A transformação na nossa vida vem em primeiro lugar com a nossa mudança de mentalidade, com a nossa mudança de perspectiva. Porque muitas pessoas querem mudar hábitos, maus hábitos, situações difíceis na sua vida, mas elas tentam mudar o seu comportamento. E às vezes não conseguem perseverar. Por quê? Porque primeiro nós precisamos aprender a mudar os nossos pensamentos. A Bíblia diz: transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Quando nós queremos mudar o nosso comportamento, é o mesmo que querer aparar uma erva daninha de um jardim. Se você não arrancar, você vai aparar e no outro dia ela vai crescer de novo.
Se você quer mudar somente o seu comportamento, você precisa aprender a não mudar o comportamento em primeiro lugar. Você precisa aprender a mudar a sua mentalidade, a maneira de pensar, a maneira de ver, a perspectiva da sua vida. Se alguém deseja mudar a sua maneira como vive, ela precisa mudar a maneira como pensa. Sabe por quê? Porque a maneira como nós pensamos determina a maneira como nós sentimos. E a maneira como nós sentimos determina a maneira como nós agimos. Presta atenção. Os nossos pensamentos têm um poder muito grande de influência na nossa vida. Tudo que aquilo que a gente pensa determina aquilo que a gente sente. E aquilo que a gente sente determina nossas atitudes, nossas escolhas. Nossas escolhas fazem o nosso presente, mas também fazem o nosso futuro. É por isso que hoje eu queria trazer para vocês 4 conselhos, 4 princípios básicos para quem quer alcançar transformação na sua vida. 4 conselhos, 4 princípios para que a mudança seja verdadeira e seja efetiva na sua vida. Em primeiro lugar, para alcançar transformação, você precisa focar no poder de Deus e não na sua força de vontade. Essa é a primeira grande lição. Se nós queremos transformação, precisamos focar no poder de Deus e não na nossa força de vontade. Sabe, se você está aqui, se você já tentou mudar alguma área da sua vida, se você já se esforçou para mudar, você vai perceber que força de vontade não é o suficiente. Você vai perceber que força de vontade não produz mudança duradoura e definitiva na sua vida. Sabe por quê? Porque não adianta de nada nós focarmos na nossa força de vontade e não focarmos no poder de Deus. É o poder de Deus que efetua mudanças significativas na nossa vida. Quer ver quantas vezes você decidiu, com toda a sua força de vontade, você se esmerou, começou um regime e não acabou? É verdade ou não é? Você levantou e disse, esse ano vai ser diferente, esse mês vai ser diferente, essa semana vai ser diferente. Agora eu estou focado, agora eu estou determinado. Eu vou emagrecer 10 quilos. E você ali com toda a sua força de vontade, colocou, mas não conseguiu. Quantas vezes você, com sua força de vontade, se matriculou numa academia de ginástica? E você disse, agora eu vou fazer. E o dono da academia só ganhou o seu dinheiro. Porque você não apareceu na academia. Você fez uma aula, 2 aulas, e no meio do caminho, seu colchão falou mais alto, sua preguiça falou mais alto, e até as comidas falaram mais alto. Tudo falou mais alto. Menos o seu alvo, o seu objetivo. Por quê? Porque, infelizmente, nós focamos na nossa força de vontade, no tanto que a gente pode fazer. Talvez você, com toda a sua força de vontade, você disse, agora eu vou parar de mentir, nunca mais eu vou falar uma mentira, nunca mais eu vou fornicar, nunca mais eu vou adulterar, nunca mais eu vou parar de buscar a Deus, eu vou ler a Bíblia. Você se esforçou, você colocou toda a sua força de vontade, você disse, eu estou focado, mas você não conseguiu. Quantas vezes você se sentiu frustrado porque você não conseguiu terminar aquilo que você começou? Quantas tentativas em vão? Quantos momentos de decepção, de frustração você viveu? Quantas mudanças você desejou na sua vida e não conseguiu efetuá-las? Por quê? Porque talvez o seu foco, o seu olhar, o seu pensamento estava em você mesmo. Na sua força, no braço da carne, naquilo que você podia fazer. Nós não podemos focar na nossa própria força. Precisamos, em primeiro lugar, focar na força e no poder de Deus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 13, versículo 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Olha bem para mim. O texto diz que nós não somos capazes de mudar as coisas na nossa vida. O texto diz, será que você pode mudar a cor da sua pele? Será que o leopardo pode dizer, eu tenho pintas, mas agora eu não quero mais ter? Eu não quero mais ter mancha no meu corpo? Não, você não é capaz de efetuar mudanças na sua vida,
Porque vocês estão acostumados a praticar o mal. Se nós queremos transformação na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos entender, sozinho nunca vamos conseguir. A gente pode ter a força de vontade do outro mundo, a gente pode fazer curso de coaching, a gente pode ler livro, a gente pode fazer aula de motivação, a gente pode assistir vídeo motivacional. Nós precisamos focar na força, no poder que há em Deus e não na nossa própria força de vontade. Porque o texto é bem claro, o texto diz, você não vai conseguir. Você não pode mudar o curso da sua vida. Sozinho você não pode, mas a Bíblia nos diz, em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Talvez sozinho você não consiga, mas em Deus você pode. A Bíblia diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Talvez a transformação que você não conseguiu fazer há tanto tempo atrás, hoje Deus está dizendo para você, meu filho, comigo você pode. Em Deus você pode todas as coisas, amém? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque todas as vezes que tentamos fazer algo na nossa força de vontade, nós estamos impedindo que a força de Deus se manifeste. Todas as vezes que nós estamos tentando fazer algo na nossa força, nós estamos impedindo que a força de Deus se manifeste na nossa vida. Porque tantas vezes a gente quer operar a mudança e a transformação na nossa própria força. Quantas vezes a gente quer que o marido da gente pare de colocar a calça na cadeira? E na nossa própria força a gente diz, eu já falei. Quantas vezes a gente quer que na nossa força o nosso filho, né, estude, faça alguma coisa, venha, se comporte. Nós precisamos depender de Deus para tudo na nossa vida. Para tudo que nós vamos fazer. Nós precisamos olhar para a força que há em Deus e não que há em nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos atrapalhando o trabalho de Deus. Deus está querendo operar, Deus está querendo mostrar seu poder. E nós estamos querendo fazer do nosso jeito, da nossa força, operar da nossa maneira. É por isso que nós nunca podemos perder o lugar de dependência. Se você quer transformação na sua vida, não perca o lugar de dependência em Deus. É por isso que eu sempre falo... Eu digo, sabe, o arrependimento na vida do cristão não é algo para a gente ter simplesmente quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Arrependimento não é algo quando a gente diz assim, eu me arrependo de todos os meus pecados e da vida passada que eu tive, agora eu quero fazer tudo diferente. É sim esse momento. Mas sabe, para quem é cristão, o arrependimento é todos os dias. Todos os dias, antes de dormir e colocar a cabeça no travesseiro, nós precisamos examinar a nós mesmos. E sabe... Nesse exame nós precisamos de mudança. A gente tem que ir para um lugar de dependência. A gente tem que dizer, Deus, sozinho eu não consigo. Senhor, essa área da minha vida está me atrapalhando. Eu quero mudar essa área da minha vida. E eu confio no teu poder para isso. Sabe, eu vou colocar minha força de vontade. Eu vou cooperar com o Senhor. Mas eu dependo de ti. Nós precisamos ir para esse lugar de dependência em Deus. Porque tantas pessoas não têm alcançado transformação na sua vida. Porque, infelizmente, muitas pessoas acham que podem fazer tudo sozinho. Sabe, Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores do mundo. E ele tem uma frase que é muito célebre dele, que diz assim... Que seu coração seja o coração de Jesus. Que sua alma seja a alma de Jesus. E sua vida seja a vida de Jesus. Sabe, toda a nossa vida gira em torno de Jesus. Que Jesus seja o coração do nosso coração. Que Ele seja a alma da nossa alma. Que Ele seja a vida da nossa vida. Nós precisamos voltar a um evangelho cristocêntrico. Deus está no meio de tudo, sabe? É Deus quem faz. É Ele quem opera a mudança na nossa vida. Não é na sua força de vontade, não é no seu querer, não é na sua vontade, não é seu líder, não é sua igreja, nada. Quem pode oferecer mudança definitiva, duradoura, significativa na nossa vida, tem um nome, é Jesus. Amém? Ou você está aí? Amém. Né? Me ajuda aqui, responde comigo. Você crê nisso? Amém? Amém? Porque tantas vezes nós estamos fugindo da transformação. Porque tantas vezes nós estamos acreditando que no nossa força, no nosso braço, do nosso jeito, nós podemos alguma coisa. Quando Deus está dizendo, meu filho, você quer transformação? Para de focar em você e começa a focar em mim.
Porque na hora que você tirar seus olhos de você próprio, você vai conseguir mudança. Quando nós olhamos para Jesus, é possível. Qualquer coisa é possível que crê. Qualquer coisa é possível em Jesus. Sabe, o mundo pode dizer que não dá, que é difícil, sua esposa é complicada, seu marido é um beberrão. Sabe, para Deus, Deus está dizendo, que nada, isso para mim é muito fácil. Todas as coisas são possíveis em Deus. Nós precisamos aprender a olhar para Jesus, a focar no poder de Deus e não na nossa própria força. Nós precisamos ir para o lugar de dependência. Em segundo lugar, para alcançarmos transformação na nossa vida, nós precisamos focar nas promessas e não nas dificuldades. A Bíblia diz em Provérbios, assim como o homem imagina em sua alma, assim o é. Sabe, esse texto é um texto muito forte das Escrituras. Ele diz que assim como nós imaginamos em nossa alma, assim seremos. Eu não estou querendo dizer com isso que tudo que você imaginar, que tudo que você quiser, e com a força do seu pensamento você vai conseguir. Porque tem gente que acredita, tem gente que acha que se colar um carro e ficar, eu vou ganhar esse carro, eu vou ganhar esse carro, e com a força do pensamento vai conseguir. Tem gente que acha que até casar vai casar assim, coloca a foto, né, do amor da sua vida, vai, eu vou atrair, a lei da atração. Não. Eu não acredito nisso, porque a força do pensamento positivo é uma filosofia humanista e ímpia. Mas nós precisamos reconhecer que é bíblico e que aquilo que a nossa alma imagina termina acontecendo na nossa vida. Eu não sei você, mas às vezes alguns pensamentos desanimadores na nossa vida terminam se cumprindo como uma profecia. Todas as vezes que a gente tem medo e que a gente pensa, não sei se eu consigo passar nessa prova. Não sei se eu vou casar. Não sei se eu vou namorar. Não sei se isso vai acontecer na minha vida. Não sei se eu posso. Não sei se eu sou capaz o suficiente. Termina acontecendo isso na nossa vida? Você já parou para perceber? Porque todos os nossos medos e porque todas as nossas dúvidas terminam se concretizando. Porque a Bíblia diz que assim como o homem imagina em sua alma, assim o é. É por isso que é tão importante a mudança de pensamento, a transformação na nossa mente, a metanoia que nós precisamos fazer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos um novo coração e recebemos um novo espírito, mas não recebemos uma nova mente. Nós precisamos renovar a nossa mente, transformar através da renovação do nosso entendimento todos os dias. É papel meu, é papel seu, ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Nós precisamos trabalhar aqui, a mudança começa aqui, a transformação começa aqui, na maneira como nós pensamos, naquilo que nós pensamos. Nós precisamos parar de pensar nos problemas, nas adversidades, nas dificuldades e começar a pensar nas promessas, nos sonhos, nos alvos, nos objetivos cumpridos. Sabe, nós temos o poder de escolher aquilo que nós vamos pensar. E o apóstolo Paulo faz o convite, ele diz, pense em tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Se existe algum louvor, se há alguma coisa boa, é nisso que você precisa pensar. Nós precisamos ocupar nosso pensamento com aquilo que vai produzir resultados na nossa vida. Por que a gente não consegue transformação? Porque a gente está focando nas dificuldades. Porque a gente esquece de canalizar a nossa mente para os sonhos, para as promessas de Deus. Porque muitas vezes tantas pessoas não conseguem vencer uma tentação e um pecado, porque elas estão focando na tentação e no pecado. Presta atenção, se você tem uma debilidade na sua vida, se você tem uma debilidade na área sexual, se você é tendencioso para pecados sexuais, para pecados relacionais, seja qual for o tipo do pecado, quanto mais você der seu pensamento, quanto mais você der sua força para esse tipo de tentação, mais fácil você será uma presa, mais fácil será você de cair. Você precisa ser transformado pelo seu entendimento. Para de querer mudar seu comportamento se você não muda sua mente, sua perspectiva, sua maneira de pensar. Você precisa ocupar seu pensamento, como diz Filipenses, com o que é nobre, com o que é puro, com o que é correto, com o que é amável, com o que é de boa fama. Porque aquilo que ganha sua atenção, ganha o seu coração. Aquilo que ganha sua atenção, ganha o seu coração. Aquilo que você destina tempo para pensar, para meditar, vai ganhar sua vida. Se você gasta seu tempo pensando na tentação, facilmente você vai cair na tentação. É por isso que nós precisamos entender, para operar mudança, para ter transformação, é preciso não focar nas dificuldades, mas nas promessas.
Para de olhar para a tentação e começa a olhar para a promessa de Deus na sua vida. De te fazer firme, de te fazer crescer, de te fazer grande. Para de focar nas impossibilidades da vida. Por que nós não alcançamos transformação? Porque a gente tem uma tendência muito feia de focar nas impossibilidades da vida. Quando nós precisamos focar no poder de Deus e nas promessas de Deus para nós. Eu sei, não é fácil, não é. Eu posso dizer isso pessoalmente. Porque muitas vezes nós somos tentados. Nós sofremos. O diabo, ele faz de tudo para a gente olhar para a dificuldade. Ele trabalha todo momento para a gente olhar para a dificuldade. Sabe, até o curso natural da vida faz a gente olhar para a dificuldade. O normal é a gente olhar para a dificuldade, é verdade ou não é? É por isso que nós precisamos estar atentos. A gente tem que tirar os olhos das impossibilidades e colocar os olhos nas promessas. Sabe, isso é uma coisa que eu falei bem mal, coitado do meu marido aqui. Mas eu vou falar bem dele agora, para me redimir. Ele nem está aqui para ouvir. Mas isso é algo que eu aprendo com ele. Gente, Arthur me ensina tanto nessa área, tanto, que às vezes dá até raiva. Porque eu digo, Deus, o Senhor deu toda a fé para ele. Eu também quero um pouco para mim. Você já sentiu essa sensação? Porque às vezes eu fico, sangue de Jesus, meu Deus, e agora? A gente fica preocupada, a gente fica olhando para as adversidades, para as dificuldades. E esse ano, eu vou confessar, foi difícil. Gente, o pastor foi dizer que esse era o ano da fé. Foi pressão, meu filho. Foi fé mesmo. Foi fé. Eu disse a ele, Deus já deu a promessa do ano que vem. Alivia em nome de Jesus. Alivia, porque esse ano foi estreito. Foi estreito. Cada dia que ia se passando, eu dizia, Jesus, a gente vai conseguir. Meu Deus. Por quê? Porque o que nós estamos vivendo são impossibilidades. Você já parou para pensar? Que nós estamos vivendo impossibilidades. Nós, como igreja, estamos vivendo algo impossível, gente. Quando você chega ali, você diz, meu Deus, é para dizer isso mesmo. Porque só Deus pode ter feito uma coisa dessa. Olha, esse ano, foi cada loucura que Jesus colocou a gente, que eu disse, Deus, a gente vai botar o pé, mas tu bota o outro, porque senão, eu vou ter que vender um rim. Porque eu não tenho mais nada. Quantas vezes o diabo quer fazer a gente olhar para as dificuldades? Quantas vezes? Não é? Nós estamos ainda pagando um terreno daquele. Vamos começar a construção. Vamos na fé. É bonito isso, viu? É tão legal. Mas quando tu tem uma folha de 12 funcionários para pagar, que tu pensa que tem 12 famílias ali, que tu não pode atrasar o salário, nego, a pessoa respira fundo e faz, Jesus, vem cá. Por quê? Porque a gente não é só pastor. Ah, legal só pregar, né? Mas a gente tem que administrar isso aí tudinho. A gente tem que se preocupar com isso. São milhares de coisas. E nós somos os responsáveis. E a gente não vai deixar o nome de Jesus ser envergonhado. Vai? Não vai. Quantas vezes, chegava no sábado, o negócio era para segunda, eu dizia, amor, em nome de Jesus, filho, o que que a gente vai fazer? Ele faz, eu não faço conta. Aí ele faz, tish. Sabe aquele murrinho do WhatsApp em você? Eu digo, tô longe. Porque toda vez ele diz, eu não sei, filho, não quero saber. Eu só quero saber que Lili, no fim do mês, vai olhar para mim e vai dizer, deu tudo certo, pastor. Que Lili é diretora financeira da igreja, ela que resolve tudo. Então, glória a Deus, ela vai chegar lá, vai dar certo. Eu não sei como é que vai acontecer, mas Deus vai mandar, Deus vai suprir. Ei, é de Deus. Foi ele que prometeu, não foi? Não tô nem aí para dificuldade não, se ele prometeu, ele vai cumprir. É assim que nós precisamos viver diante dos desafios da vida. A gente tem que dizer, Deus prometeu, ele cumpre. Sabe, Deus vai fazer. Não adianta a gente se esforçar, se matar, chorar. Oh, meu Deus, e agora? Por que a gente tem a tendência de focar na dificuldade? A gente tem dificuldade de olhar para isso. Quando a gente olha assim, que Deus é tão grande, gente, Deus é tão poderoso. Deus faz coisas além do nosso sonho, do nosso entendimento. Né? Nós como igreja temos vivido algo tão lindo. É lindo chegar aqui e ver isso aqui, ó. É uma igreja apaixonada por Jesus. É gente trabalhando, servindo. É gente dando a vida. É gente que diz assim, eu não tô nem aí pra dificuldade não. Eu trabalho no shopping, eu abro minha casa, eu sou líder de célula. Eu ganho vida, eu discipulo, eu trabalho, eu sirvo. É gente que tá aqui e diz, não tô nem aí pra dificuldade. Não tenho condições, eu vou lá. Se você quiser bater palma, você pode, que é pra Jesus. Mas não fica com vergonha não. É gente assim, que aprendeu a não olhar pra dificuldade. Por que a gente tá olhando pra dificuldade? Quando tem gente que sobe aqui e dá uma aula, um sermão,
Pra gente, como aquele menino que deu no vídeo, que deixou 4 meses de lanchar na escola para dar uma oferta do propósito ao Senhor? O que é isso? Isso é gente que não olha para a dificuldade. Tô nem aí se eu não tenho salário. Tô nem aí, eu sei que Deus vai mandar e eu vou fazer alguma coisa. É esse tipo de comportamento que nós precisamos ter se nós queremos transformação na nossa vida. É dessa maneira que nós precisamos dizer. É com fé, vamos embora, vamos meter a cara, vamos meter os pés que o Espírito Santo vai junto com a gente e ajuda. Nós precisamos crer. Tem que ter sangue frio e fé. Muita. Confiança em Deus. Se você quer transformação na sua vida, pare de focar na sua força de vontade. Porque sozinho ninguém consegue nada. Se fosse depender de mim e de você, a gente estava frito. É verdade ou não é? É misericórdia a favor de Deus. Mas nós precisamos aprender que se a gente quer mudança na nossa vida, a gente tem que parar de olhar para as dificuldades. A gente tem que começar a crer e dizer assim, Deus pode. Deus pode. Como é que uma igreja de 15 anos? Nós somos uma igreja de 15 anos, gente. A gente é adolescente. E mais ainda 2 pirralhos para completar a situação. Nem credibilidade a gente tem. A gente chegou na obra essa semana, sexta-feira. A gente foi lá ver a obra. Gente, me deu uma vontade de rir por dentro. Porque chegou eu e Arthur. Aí a gente tinha ido, tava lá de tênis e tal, chegamos lá na obra, cheio de trabalhador, de tudo, ele não sabe nem quem é a gente, né? Que a gente contratou a empresa. Aí a gente foi lá olhar, aí tava eu, Arthur e o pastor João. Aí, os trabalhadores da obra disseram assim, quem é esses 2 pivetes aí? Eles pensam que o pastor João que é o pastor da igreja, né? Porque o pastor João, assim, tem mais credibilidade, ele tem cabelo branco, a gente não tem. Aí eu acho que na cabeça deles disse assim, por que a gente tem essa mania de pensar isso? Por que a gente tem a mania de dizer assim, é a aparência que diz? Gente, é Deus quem faz, Deus vai lá e faz. Ele confunde, ele usa uma criança. Ele não vai usar a minha, você. Nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. A gente tem que aprender a colocar o foco nas promessas e não nas dificuldades. Então, para de olhar para as dificuldades. Para de olhar para os seus defeitos e para o defeito dos outros. Para de querer transformar a vida dos outros quando você precisa transformar a sua vida primeiro. Porque às vezes a gente está assim, querendo transformar a vida de todo mundo. Você esquece de ser transformado primeiro. A gente se esquece de dizer, ei Deus, sou eu. Eu sou a primeira. Me coloca na cabeceira da fila. Nós precisamos parar de olhar para o defeito da gente. Todo mundo tem defeito, gente. Se eu sentasse aqui e começasse a contar meus defeitos, a gente não sair daqui hoje. Ia ter um bocado para contar. Mas presta atenção, todos nós temos defeitos, mas a gente também tem qualidade. Deus também colocou potencial na nossa vida. Por que a gente só tem a mania de olhar para as coisas ruins? Quando Deus está dizendo, meu filho, você quer mudança? Vai, foca no que é bom e continua. Olha para frente, continua crescendo, prossiga para o alvo. Vai em frente. Tira seus olhos dos defeitos. Ah, mas fulano não consegue. Deixa fulano, meu filho. Corre a carreira que te foi proposta. Por que a gente para de crescer? Porque a gente fica olhando para o que Deus deu para o outro. Olha bem para mim. Se você for convidado para viajar para o Gramado, você vai fazer sua mala. Você vai botar o que dentro da sua mala? Você vai botar cachecol, você vai botar bota, você vai botar luva, você vai botar um casaco. Vai ou não vai? Vai. Porque Gramado é lindo, é frio. Mas se alguém te convidar para Porto de Galinhas, você vai botar o que na mala? Maiô, roupa de praia, toalha, protetor solar. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Dá para botar biquíni para ir para Gramado? E por que você está olhando para a bagagem do outro se Deus colocou tudo que era necessário para o seu destino na sua bagagem? Nós precisamos aprender a olhar. Ei, Deus me deu uma bagagem. O que é que eu vou fazer com a bagagem que Deus me deu? O que é que eu vou fazer? Nós precisamos olhar para da gente. Por que a gente não cresce, não vai para frente? Porque a gente está sempre olhando para o outro. Ah, porque Jesus deu a ele o dom de cantar. E a mim não. Definitivamente Deus não queria que eu cantasse. Porque pensa uma pessoa desafinada, desentoada todos os dias. Qualquer pessoa que estiver do meu lado, eu canto bem baixinho. Porque a vergonha tem que ser pouca. Sara disse que eu sou muito boa em dublar. Então, olha aí, Deus deu muito talento. Eu disse assim, brincando, esses dias com o cantor, eu disse, eu canto bem. Minha voz é linda. Aí puxei aquele vídeo, né, eu dublando, que eu botei no meu Instagram. Sara quebrou meu barato. Ela disse, não é minha mãe cantando, não. Ela só está fazendo gesto. Mas olha,
Deus colocou na nossa bagagem tudo o que nós precisamos para cumprir nosso destino. A gente tem que parar de olhar para o que Deus colocou na bagagem do outro e seguir em frente. Parar de olhar para as dificuldades e seguir firme nas promessas de Deus. Precisamos parar de focar nas feridas. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ei, olha para mim. Na vida, você pode ser frustrado, perseguido, abandonado. Isso tudo pode acontecer. Mas a Bíblia diz que nós não seremos destruídos. Sabe o que é que impede a mudança de Deus na nossa vida? Quando a gente foca na ferida. O diabo quer que a gente foque na ferida. O diabo vai fazer de tudo para você focar na ferida. Porque ele não quer que você olhe para as promessas. Ele quer que você olhe para as dificuldades. Eu não sei você, mas o diabo tenta muito contra a vida da gente. É verdade ou não é? Ele quer fazer a gente andar para trás toda hora. E aí o diabo vai fazer assim. Não sei se você já experimentou. Teve gente na sua vida que nunca te ajudou. Você passou anos e anos na sua vida. Foi alguém que nunca, sei lá, nunca te deu a mão, nunca acreditou em você, nunca foi amável, nunca foi carinhoso, nunca se preocupou verdadeiramente com você, com sua vida, com seu crescimento. E sabe, chega um momento na sua vida que de repente as coisas começam a mudar. E aquela pessoa que não falava tão bem com você, agora te trata bem, te abraça, te beija, te chama de lindo, de linda. No vocabulário do Instagram, começa a comentar suas fotos. E aí você fica meio que sem entender. Sabe, nesses momentos o diabo vem no seu ouvido e sussurra. Nada a ver isso. Por que que ele ou ela não te deu a mão, não te ajudou quando tu mais precisava? Por que que ele nunca foi legal contigo nos momentos mais difíceis, que você realmente precisava de ajuda, e agora do nada resolve aparecer e fingir que nada disso aconteceu, que é tudo legal, e sempre esteve do seu lado? Ei, deixa eu te falar uma coisa, o diabo vai fazer isso para te fazer voltar para as feridas. Não dê ouvidos a ele, porque o diabo, ele não quer que a sua ferida cicatrize, ele vai fazer de tudo para arrancar a casquinha. Não permita. Não permita. Você precisa dizer, eu vou fazer diferente. Eu escolhi amar, eu escolhi perdoar. Eu não vou pagar na mesma moeda. Sabe, se agora a pessoa resolveu ser legal comigo, amém, glória a Deus, também você. Ei, eu vou dizer, tá bom, esquece. Se tu nunca foi bom comigo, agora que Deus me honrou, que me abençoou, tem nada não, vamos junto, colega. Trabalha comigo, bora do meu lado. Mas o diabo não, o diabo vai dizer assim, agora que Deus está honrando tua vida. Ah, não. Apareceu agora que Deus está honrando tua vida. Aí Deus vai dizer assim, ei, eu vou honrar você. Renuncia teu direito de estar certo. Abre mão, finge que a culpa é tua. Sabe, evangelho é isso, dói, é pancada. Tem hora que eu olho para Jesus e digo, poxa Deus, pera aí, pega leve. Depois disso tudo, ainda tem que fazer isso. Mas é assim, vida cristã é fácil. Mas é a melhor coisa que tem, porque quando a gente obedece, tem futuro de promessa. Tem sonho concretizado. O diabo vai fazer de tudo para arrancar sua casquinha, que já está cicatrizada, e fazer você voltar na ferida. O diabo vai fazer você ficar chorando a dor do passado. Ei, dá um chute no diabo e diz, eu vou seguir em frente, eu vou para frente, eu vou fazer o sonho, a promessa, o propósito de Deus para minha vida. Não deixe ele manipular você. Não deixe ele mentir para você. Não deixe ele te fazer voltar atrás. Foque nas promessas e não nas dificuldades. Terceiro lugar, para alcançar mudança na sua vida. Foque no progresso e não na perfeição. Por que muitas vezes não conseguimos alcançar mudanças significativas? Porque a gente quer perfeição. Porque a gente é duro conosco mesmo. A gente acha que tudo tem que dar certo. A gente acha que tudo tem que dar perfeito. Quantas pessoas já começaram um regime? Uma semana certo, 2, 3, 4... 2 meses, tudo bem. Aí por causa de um vacilo que você deu, desistiu de tudo. Quero mais não. Ei, celebra as conquistas. Celebra os 2 meses que tu conseguiu. Se hoje não deu certo, levanta de novo. Há 2 meses atrás deu. Continua. Nós precisamos aprender a focar no progresso e não na perfeição. Até porque nossos defeitos, nossas dores, nossos traumas não vieram da noite para o dia. E não é da noite para o dia que sai. É um processo de Deus na nossa vida. É um trabalhar todo dia do Senhor. Todos os dias.
Nós vamos estar lutando. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de mudança. Se é desonestidade, se é falta de perdão, se é um mau hábito, se é uma compulsão por trabalho, se é um sentimento, se é uma mágoa, se é um ressentimento, se é falta de perdão, se é um divórcio mal resolvido, se você é viciado em pornografia, jogo de azar. Eu não sei. Eu só sei que todos nós temos áreas na nossa vida que precisamos de mudança. Todos nós temos. E sabe, nós precisamos ter mais paciência com a gente. Porque tem tanta gente que deixa Jesus. Porque tem gente que foca na perfeição e não foca no progresso. No primeiro queda que ele dá, ele desiste de tudo. Ei, não faça isso não. Não desista, direção é mais importante do que velocidade. Chegar no foco é muito mais importante do que o tempo que você vai levar para chegar até lá. Nós precisamos acreditar. Ei, é possível. Eu tenho que celebrar minhas conquistas, eu tenho que celebrar meus progressos. Para isso você precisa ter o quê? Alvo, propósito, objetivo. O apóstolo Paulo disse assim, eu prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo não estava dizendo assim, nada pode dar errado, eu tenho que ser perfeito em tudo. Não. Ele disse assim, eu vou prosseguir para o alvo. Eu estou olhando para o alvo, pode ser até que no meio do caminho, eu não queria que isso acontecesse. Mas pode ser que eu caia, que eu falhe. Mas eu me levanto e continuo seguindo em frente de novo. Por quê? Porque eu estou focado no meu progresso e não na perfeição. Se você quer mudança na sua vida, aprenda a celebrar pequenas conquistas. Se foi tudo bem na sua vida hoje, amém, glória a Deus. Vai dormir, bate palma para você e diga, Deus, obrigado, eu consegui hoje. Um dia sem pecar. É assim. Se pecou, vai para os pés, arrepende, chora, se deita no chão. Muda e continua em frente. Não desiste não, não joga a toalha. Não desista de Jesus, Ele nunca desistiu de nós. Ele nunca vai desistir da gente. Nós precisamos aprender a ser indesistíveis. Nós precisamos aprender essa arte. Sabe por quê? Porque a decisão é um processo que cabe a mim e a você. É um processo, é uma escolha que nós precisamos fazer todos os dias. Mudanças vai fazer hoje, vai fazer amanhã. E deixa eu te dizer, é igual o Arthur diz, é pro resto da vida aqui. A gente vai estar sempre trabalhando para construir algo para Deus. Vai, não acaba não. É pro resto da vida que a gente vai estar sempre mudando. Porque hoje Deus tem algo para consertar na minha vida. Amanhã Ele vai ter e depois até a eternidade. Ou só sou eu que recebo uns apertos de parafuso do Senhor? Não. Todo dia quando eu vou dormir, todo dia que o dia encerra, Deus vai lá e dá um aperto, uma coxa em mim. Deixa eu apertar aqui, esse parafuso que tá frouxo. É verdade ou não é? Não é assim que o Senhor faz com a gente? Ele vai fazer para sempre. Ei, a gente tem que celebrar as conquistas pequenas. A gente tem que dizer glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor, consegui. Nada começa perfeito. Nada começa perfeito. Thomas Edison, para construir e inventar a lâmpada, ele tentou mais de 10 mil vezes. Por que você já quer desistir na primeira tentativa mal sucedida? Você precisa ter perseverança e acreditar, Deus pode. Eu vou focar no progresso, eu não vou focar na perfeição. E por fim, em último lugar, para que você possa viver transformação na sua vida, você precisa focar nas pessoas que te ajudem e não nas pessoas que te impedem de mudar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você quer transformação na sua vida, uma escolha você vai precisar fazer. É a escolha de andar com quem pode te ajudar. Com quem pode te ajudar. Essa escolha é imprescindível. Ei, se você quer mudança na sua vida, você tem que saber com quem você vai andar, porque relacionamentos influenciam a nossa vida. Alguns para o bem e alguns para o mal. Não adianta, você vai querer parar de beber e continuar andando com aquele seu amigo que te chama pro bar para beber um chopp. Você nunca vai conseguir parar de beber. Se você continuar com amizade com ele. Ei, você quer parar de fornicação, você quer parar de pecar, de cair. Para de andar com aquela menininha que te faz pecar. Para de ficar trocando WhatsApp com ela, porque se você continuar desse jeito, você nunca vai conseguir. Você precisa fazer uma escolha. Se você quer mudança, você tem que dizer, ei, eu tenho que andar com quem pode me ajudar a operar a mudança. Eu tenho que andar com quem pode me ajudar. E essa pessoa que pode te ajudar não quer dizer que ela é perfeita, não. Porque ninguém é perfeito. Quer dizer que ele é alguém que está tentando crescer como você. É por isso que a gente fala tanto de célula, de discipulado. Porque esse é um ambiente para crescermos. É nesse lugar. É através das pessoas. Porque uns aos outros nós podemos nos ajudar. A Bíblia diz em Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Sabe, nós precisamos de relacionamentos para nos ajudar. Alguém pode te ajudar. Se você tem uma área que precisa de mudança na sua vida, confessa.
Vai lá, muito fácil confessar em silêncio para Deus. Nós precisamos aprender a confessar uns para os outros, para recebermos cura de Deus. Porque tem gente que entra na igreja e sai, não quer ter relacionamentos profundos. Por quê? Porque não quer ser tratado. Ela acha, porque eu não quero ser ferido. Isso é desculpa, orgulho para não ser tratado. Nós precisamos aprender que as pessoas podem nos ajudar. Ei, se você tem uma dificuldade na sua área, na sua vida, se você tem dificuldade de disciplina, se você diz, pastor, eu queria tanto orar e ler a Bíblia todos os dias, eu até começo. Aí um dia eu faço, outro dia eu não faço, um dia eu faço, outro dia eu não faço. Chega junto do seu discipulador, do seu líder e diz, olha, essa área na minha vida precisa de mudança. Eu não sou uma pessoa disciplinada, eu digo que vou mudar e não consigo. Me ajuda. Talvez o outro também tenha essa área que precisa de ajuda. Ele vai dizer, então vamos junto. Quando tu lê a Bíblia, manda uma mensagem para mim, li hoje. Aí tu leu, renovou, eita, vou ler também. Foi que tu leu hoje, no fim do dia se junta, vai ler junto. Faz alguma coisa, junta a sua família, fala com seu marido, ei, me ajuda, vamos ler junto. Não vamos perder esse tempo, porque um ao outro pode ajudar. Nós precisamos das pessoas. E se nós queremos crescer, se nós queremos mudança na nossa vida, nós precisamos estar perto de quem pode nos ajudar. Nós precisamos das pessoas para crescer. Relacionamento não é fácil, a gente erra e a gente acerta. Mas foi assim que Deus escolheu nos fazer. Deus fez o ser humano relacional e Ele tinha um bom propósito nisso. Sabe, talvez a pessoa que está do seu lado, talvez a pessoa que Deus escolheu para te ajudar, ela não é a pessoa dos seus sonhos. Mas deixa eu dizer, ninguém é perfeito. Perfeito só tem um, que é Jesus. Todos nós somos pessoas em aperfeiçoamento, buscando melhorar e buscando crescer. Nós não podemos suprir as necessidades e as expectativas de todas as pessoas. Queria eu, meu Deus, suprir, mas eu não consigo, porque eu não sou perfeita. Sempre vai ter alguém que, se você passar junto dela e não der um abraço e um beijo, todas as vezes que você passar junto dela, ela vai achar que você é chato e que você não gosta dela. E você não tem como suprir as expectativas de todo mundo, gente. A gente não tem como suprir as expectativas das pessoas em relação à nossa aparência física, que dirá de quem nós somos. Esses dias eu vou contar uma coisa engraçada. Eu fui fazer feira. Aí, eu tava malhando, sei o quê, aproveitei o tempo, eu terminei, eu disse, eu vou fazer feira. Eu fui para Atacadão. Eu não sei se ela tá aqui, mas não vou falar nada não, porque eu também não sei nem o nome. Aí, tinha uma pessoa que disse assim, eu fazendo feira e ouvindo. Ei, aquela dali não é a pastora Thalita? Aí eu, Jesus. Que ela não fala nada ruim, né? De mim, em nome de Jesus. Porque sou eu mesmo, né? É não. É nada, não é a pastora, não. É sim, é a pastora. É não, a pastora é magra. Eu digo, eita Jesus, sou eu mesmo, viu, minha filha? É assim, porque de longe aparenta que é uma magreza, mas de perto. A gente não tem como suprir as expectativas. Não foi bem desse jeito, não, mas foi parecido. Não foi com essas palavras. Pastor, eu nem achava que era a senhora. Eu digo, tem problema não, filha. Você fala, mas não, que vai ficar feio. É verdade ou não é? Não tem como a gente suprir as expectativas de todas as pessoas. Mas a beleza está nisso. É saber que o outro é imperfeito, que ele é falho. Eu continuo amando, eu continuo acreditando nele. Eu continuo dizendo, ó, mesmo apesar das tuas limitações, das tuas imperfeições, vamos andar juntos, vamos se ajudar. É isso que é discipulado. Aí não precisa ser perfeito para ajudar alguém, não. A gente só precisa estar querendo crescer e continuar crescendo, amém? Então deixa eu te falar uma coisa, vai para a célula. Seja discipulado. Tem um coração ensinável. Isso vai te ajudar tanto a provocar mudanças na sua vida que você nem imagina. Porque todos nós temos alguma coisa para ensinar e alguma coisa para aprender. Tem uma criança, gente. Quantas vezes minhas filhas estão me ensinando? Quantas vezes? Quantas vezes nós estamos aprendendo? Com qualquer pessoa nós podemos aprender. Ei, Deus não mandou a gente amar só gente perfeita não, porque amar gente perfeita é muito fácil. Ele mandou a gente amar todas as pessoas e aprender com todas elas. Então, sabe, Deus trouxe você aqui para te dizer isso. A mudança para você, a transformação, para todos nós. Mas nós precisamos focar no poder de Deus, não é na nossa força de vontade. Não é no que nós podemos fazer, é no que Deus pode fazer através de nós. Nós precisamos focar nas promessas, não nas dificuldades. A gente tem que parar de olhar para o mar bravio e começar a olhar para Jesus, que está ali andando no mar. Nós precisamos, para crescer, não olhar para a perfeição, mas olhar para o progresso. É acreditar, todos os dias nós estamos vencendo. É uma vitória por dia, é uma vitória por dia, é uma vitória por dia.
E por fim, nós precisamos fazer a escolha de focar em pessoas que podem nos ajudar e ficar longe daquelas que podem nos atrapalhar. Fique em pé no seu lugar, por favor.